Bem-vindos a mais um Desporto Total. Hoje vamos falar de motociclismo. O nosso convidado é o piloto profissional de velocidade Superbike, Carlos Pereira. Natural de Penafiel, o primeiro contacto com o mundo das motas foi no início dos anos 80, com provas de perícia de motorizadas. A sua primeira corrida de motos foi em Braga em 2012. Nos anos de 2013 e 2014 participou em provas do Campeonato Nacional de Superbikes em Braga, tendo atingido um 9º e um 11º lugares. Em 2012 teve a primeira temporada completa, 11º lugar em Superbikes. No ano de 2016, 12º lugar de Superbikes. No ano de 2017, 10º lugar de Superbikes. No ano de 2018, segundo lugar Sport Stock 600, com uma moto Triumph Daytona 675, com 4 pódios. No ano de 2019, 20º lugar de Superbikes, num dos campeonatos mais fortes de sempre, inclusive com a participação de algumas provas de pilotos como Miguel Oliveira e pilotos do Mundial de Resistência. No ano de 2020, 19º lugar de Superbikes. No ano de 2021, participa no Campeonato Nacional de Superbikes, tendo na primeira corrida atingido o 8º lugar. Bem-vindo, Carlos. É um gosto enorme tê-lo cá. Obrigado. E vamos fazer isto a pouca velocidade. A pouca velocidade, é verdade. Desde já, muito obrigado pelo vosso convite novo um canal, com quem eu estou também muito honrado. Muito obrigado. E que temos uma boa parceria, não é? Que até no seu capacete é o caso, exatamente, Novo um Canal, exatamente. Eu estou muito contente, muito feliz também por ter sido convidado por vocês. Derivado à pergunta que me fez, é verdade, eu começo isto... Eu há bocado não referi, deixe-me interromper, que as suas provas todas foram feitas na Suzuki GSXR 1000, correto? Correto. Excepto no ano há 2 anos ou 3 de anos. 2018 que fez a Superstock com uma Triumph. Exatamente, fui convidado porque na altura que eu fiz essa corrida foi porque eu tinha vindo de um acidente de automóvel e ainda não sabia se estava apto ou não a correr. Fui fazer uma experiência para ver como estava fisicamente e mentalmente também e comecei a ter bons resultados e começa certamente aí esse ano o meu campeonato da 600. Correu bem esse ano, fisicamente estava bem, mas eu continuo a dizer que eu dava-me sempre bem, depois vou explicar, dava-me sempre bem na luta, mas era pela Superbikes nas 1000. Foi sempre o meu sonho. Depois voltou outra vez para a Suzuki? Voltei outra vez para a Suzuki. Após desse ano, fiquei em 2º lugar, fiz um ano excelente, foi um ano de vitórias, mas pronto, foi um 2º lugar, foi bom, foi muito bom, e após daí fui outra vez para a Suzuki da Superbike. Muito bem. Carlos, como é que surgiu este gosto pelas motas? Este gosto pelas motas deve-se certamente a um irmão meu que é falecido, eu era um puto na altura, ele tinha uma casal de 2, que chamava-se as casais Bosses, né? E eu, isto é quase como a arte, todos nós nascemos com uma arte, não é? Como é o cabeleireiro, mas eu nasci com esse dom de motorizadas, tanto é que na altura eu peguei numa motorizada, numa casal Boss, e fazia as tais perícias lá daquelas brincadeiras. As tais provas de perícia, não é? Exatamente, que aquilo era engraçado, era passar em cima de uma tábua, fazer aquelas gincananas, criar ali uns obstáculos. E pronto, e eu acho que tudo começa aí. E eu percebi que de facto que gostava mesmo, muito mesmo. Que queria mais do que aquelas provas de perícia. Queria muito mais, exatamente. E diga uma coisa, e porquê as Superbikes? Podia ter ido já pelas motas, podia ter ido pelas Superbikes, porquê? Aliás, o meu chefe de equipa hoje, Camilo Teixeira, que é a minha concessionário FT Alves da Suzuki, ele uma altura qualquer disse: Carlos, não devias começar nas Superbikes, devias começar numa outras corridas mais abaixo. Nós temos a Stock, temos as TLCs, temos a Luís Carreira, temos várias que não é tão agressiva. Mas o problema nasceu comigo que eu não sei, era um sonho que eu tinha, Superbikes que eu achava giro, Superbikes, pá, e então havia sempre referências. Havia sempre referências dos mundiais de Superbikes e isso um dia, eu sonhei que um dia teria que correr nas Superbikes. E um dia consegui, hoje um dia consegui
Não foi fácil. Eu achei giro quando foi a primeira prova, foi em Estoril, nunca mais me esquece, onde arranco na partida com um grande amigo, Afonso, chama-se Afonso, e um outro que ele faz, aliás, ainda hoje, faz as corridas nas ilhas, Inglaterra, numa ilha, agora esquece-me o nome. Mas continua a competir, não é? Exatamente. E eu achei giro porque a primeira vez eu estou na grelha de partida no último lugar, ao lado do meu amigo, e então ele deixou a moto a ir abaixo. E eu não tenho mais nada, não arranco, espero por ele. Esperou por ele. Ei pá, aquilo foi uma risota do caraças. Pronto, quer dizer, tive assim... Mas agora já não fazia isso. Agora já não. Agora as coisas já mudavam ou mudam de figura, claro. Pronto, e a partir daí eu comecei prova a prova a evoluir, comecei-me a perceber que de facto que a Superbikes que era um campeonato muito difícil, muito competitivo, ainda hoje muito competitivo. Aliás, estamos a falar, hoje atualmente temos o Ivo Lopes que é campeão europeu, estamos a falar num Pedro Nuno, estamos a falar num Leitos, estamos a falar num outros que quando vir que me perdoam, mas etc. Quer dizer, é um campeonato que eu já nem sequer devia lá estar. Mas é o gosto, o bichinho, mas e lá estou eu. E o Carlos, e como é que vê o motociclismo na nossa região? Eu costumo dizer que nós somos férteis de talento aqui na nossa região, de desporto motorizado, e carros e motas, mas no motociclismo, por exemplo, nas Superbikes não há muita gente da nossa região a competir. Pois não, é pena porque não há, e é fácil ver o problema que cada vez mais é difícil arranjar patrocínios. E andar numa Superbike fica, ou numas corridas qualquer outras, não é? Fica muito caro. E é óbvio que hoje temos a sorte do Miguel Oliveira ser um craque no nosso país, uma referência. Exatamente. E hoje todos nós estamos a olhar já uma forma diferente para o motociclismo completamente. O que há 4, 5, 6 anos atrás, completamente nulo. E isso, a nossa região, por exemplo, se eu quiser pôr um neto, um filho... Pois é isso que eu tenho aqui uma pergunta depois para lhe fazer em relação a isso, mas diga. Exatamente, é difícil porque nós não temos escolas nenhumas. Não há qualquer forma, quer dizer, eu tenho que ir a Lisboa, nós temos lá a escola dos meninos, que é o 2020, que é uma grande escola, mas está, em Lisboa, nós aqui no Norte podíamos eventualmente termos... E acha que nós tínhamos, que era uma das perguntas que eu já tinha aqui para lhe fazer, acha que justificava uma pista com escola de pilotos aqui na nossa região? Com certeza que sim, com toda a certeza. Aliás, nós vimos, por exemplo, eu vejo os miúdos que estão connosco a fazer outras corridas dele. Aliás, um exemplo que eu trouxe aqui a Paredes há 2 anos, quando vim fazer a apresentação, trouxe aqui um miúdo de 6 anos, salvo erro, as pessoas acharam o máximo, engraçado. Pois que é assim de pequenino que se tem que começar, não é? Exatamente. E o problema aqui, se uma pista aqui no Norte não era bom, era muito bom, porque criava-se uma escola. Aliás, eu tenho um projeto para o futuro, um dia vamos ver como é que vai correr. Precisamente para isso. Porque nós precisávamos para estimular também as crianças, o gosto. Exatamente, porque todas as crianças, nós podíamos ter muitos mais pilotos, se tivéssemos condições, não é difícil. Era uma questão de criar uma parceria. Por exemplo, nós temos uma aqui a pista de Baltar, por exemplo, era isso a pista de exatamente. Lousada, e se calhar uma pista só dedicada às motas, criar ali algo que chegássemos a um bom senso de criar uma escola para miúdos, para tentar levar os miúdos desde do destaque a zero, digamos, é um grande piloto, que é o caso do Miguel Oliveira. Miguel Oliveira começou de pequenininho, não é? Teve que ir à Espanha, exatamente, competir muitas vezes. Eu há um bocado, eu volto atrás um bocadinho das minhas palavras de há um bocado, e eu quando já comecei muito tarde. Porquê? Porque eu não tive a possibilidade nem a hipótese de ter aqui no Norte nada que me pudesse ajudar, nada, zero. É que para além do dispendioso ser uma coisa, uma modalidade dispendiosa,
é uma modalidade que não há muitas referências aqui na nossa Não região. há, E se calhar soubesse uma pista dedicada a isso, uma escola de pilotos, se calhar muitos mais crianças Muitos poderiam mais. Eu não tenho evoluir, e dúvida temos nenhuma. aqui muitos mais, se calhar Miguel Oliveira, exatamente, da nossa região. Não é? Que nós aqui no país, nós temos miúdos, nós temos o Kiko Maria, por exemplo, estou a dar uma referência ao Kiko Maria, e que ele é um grande piloto também, está em Espanha a correr, começou também miúdo, ele hoje é uma referência dos miúdos também. Nós aqui no Norte, nós pedimos certamente, se tivéssemos uma escola, eu tenho a grande certeza que tínhamos muitos miúdos para competir, para crescer com escola já, digamos, de piloto. O que eu, por exemplo, outros como eu, que não tivemos, ao Deus dará, como eu estava a dizer, que arranquei, esperei, que se eu tivesse uma escola, era impossível fazer uma coisa dessas. Aquilo. Era impossível. Mas também é bom que haja este tipo de conversas, e nestes programas também é esse o objetivo, porque se calhar muita gente que se calhar até gosta, e se calhar até tem, e se calhar juntar o útil ao agradável, e até se abrir, e o Carlos juntamente com alguém, e um dia futuramente termos aqui seria a questão também de darmos um bocadinho de visibilidade a isto. Não é? Eu tenho a certeza absoluta que eventualmente se isso acontecesse, ou se acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um sucesso, porque muitos miúdos, mesmo muitos miúdos, iam criar o gosto e o hábito pelo motociclismo. E aproveitar também agora esta situação do Miguel Oliveira. Não é? Aliás, atualmente todos nós já temos uma política diferente de ver as motas, derivado ao fenómeno do Miguel Oliveira. Não tenho dúvida nenhuma que o Miguel Oliveira trouxe-nos uma visão diferente como o futebol, as motas. Porque vai abrir um bocadinho espaço e caminho para os outros, não é? Não tenho dúvida nenhuma, claro que sim. Neste momento o Miguel está-nos a ajudar bastante, que as pessoas já falam nas famílias, em casa, nos cafés. Como falam do futebol. Tal e qual. Já começam a discutir mais sobre as motas, que há 3, 4, 5 anos atrás, quando se falava numa moto, não sei o que é isso, não é? Ou quase isso, não é? E as pessoas já começam a perceber o funcionamento da prova, há um interesse de perguntar. Aliás, eu trabalho no salão, é onde muitos jovens já me perguntam, e sem ser jovens, mas muitos clientes e amigos, olha, mas espera aí, porque é que o Miguel Oliveira arranca muito bem e que fica, não sei, quer dizer, e é engraçado que eu já começo a gostar, certamente, da atitude das pessoas, começam a ver mais interesse, a curiosidade. Preocuparem-se com exatamente. E esquecem-se que há uma coisa, que é assim, muitas vezes não depende só do piloto e do motor, porque também temos, e por isso que há muitos engenheiros e muita gente a tratar, e a escolha de pneus, isso faz tudo uma diferença. Faz toda essa diferença. Enorme. Um piloto com... Não chega a só ser bom. Exatamente. É preciso, num campeonato, por exemplo, como eu ando, claro, à beira do Miguel Oliveira, sou amador, é óbvio, e está fora de questão, e sou um grande amigo do Miguel Oliveira, não tem nada a ver, mas é verdade que faz uma diferença quando nós partimos por uma prova, faz muita diferença aos pneus, muita diferença mesmo. Há sempre 3 escolhas de pneus, que a gente pode escolher mais macios, menos macios, na verdade é que há uma vitória numa corrida, a maior parte das vezes deve-se aos pneus, a escolha correta, enfim, muitas vezes as pessoas esquecem-se disso, não é? Que são pormenores, mas que são pormenores que fazem uma diferença. A diferença da vitória. Grande, não é? Todos nós, aliás, eu peço muita ajuda ao meu chefe de equipa, muitas das vezes, que pneus é que eu vou usar, e ele vira-se para mim, certamente, e diz a mesma coisa. Ora bem, vamos aqui discutir... também tem a ver com as condições climatéricas, com tudo. Tudo isso, exatamente. Não é por acaso que nós perguntamos, temos lá engenheiros na Motoval, por exemplo, no nosso campeonato nacional, é a Motoval que cede-nos os pneus, e tem lá os entendidos, que nós chegamos lá e perguntamos o parecer dele, e eles dão a opinião, e eles medem a temperatura do asfalto, nós temos que levar uma temperatura X do pneu da frente, Y do pneu de trás, frio Y, quente é o outro, portanto, tudo isso faz uma diferença em competição. Claro, também mais afinações. Por isso que isso envolve muita gente. E antes de falarmos disso, que também já vamos falar aqui mais à frente, mas o Carlos, sendo uma pessoa que não é totalmente dedicada às motas, está ligado ao ramo de cabeleireiros,
Como é que é conciliar a sua vida profissional com as motas? Não é fácil, tem que se gostar. Não é fácil, não é fácil. A minha vida é muito complicada nesse sentido. É óbvio que tenho a minha família que me apoia, que já é muito bom. Eu chego a casa todos os dias faço um bocadinho de ginásio. Que é isso todos que eu ia perguntar. Todos os dias faço um bocadinho. Quando vem agora o tempo melhor, o tempo bom, pego na bicicleta à noite, vou dar uma volta, porque é muito importante, muito ginásio e muita bicicleta para criarmos, para fortalecer, não é? Digamos, os músculos, a caixa, e eu faço isso um pouco todos os dias, exceto a bicicleta, porque nem sempre está. Mesmo a própria alimentação também tenho esse cuidado com a alimentação, primeiro porque nós numa corrida, a concentração já é um problema. Se nós não tivermos um ginásio, um trabalho muito grande por trás a nível mais físico, específico, não é? Não conseguimos. É muito difícil, porque é meia hora numa luta com a faca nos dentes. E isso é complicado. E é isso que eu lhe ia perguntar. E qual é a velocidade, por exemplo, da sua moto? Qual é a velocidade máxima que pode atingir numa prova? Numa prova. É assim, eu tenho uma moto, uma Suzuki, uma RA, uma GX R1000. Comprei, ela tem um ano e pouco. É uma moto que tem bastantes cavalos, uma moto já muito competitiva, é uma moto que preenche aquilo que eu gostava, que eu tenho. Muitas das vezes eu até digo que não tenho piloto para a moto, tenho moto para o piloto. Aliás, agora o piloto é que não consegue conduzir a moto com a cavalagem, com a potência dela. Que ela tem, não é? É claro, a pergunta que me fez, e bem, eu na meta do Estoril, nós pouco olhamos para os manómetros, mas estará nos 300 e qualquer coisa. E o que é que pensa quando vai a essa velocidade? Nunca se pensa no perigo, pois não? Não, é essa a razão de eu estar há um bocado e bem a explicar. Quando nós saímos de uma meta, de uma curva para a meta, qualquer meta grande ou pequena que seja, não interessa, nós estamos logo a olhar a ponta, não estamos a olhar para o conta quilómetro, não estamos a olhar para o que está dos lados. Se calhar mais pelos adversários, quem tem à frente, quem não tem controlado. Isso é a roda que nós vemos, nós dizemos, a mostra-roda, que nós olhamos, sentimos o som dos nossos adversários muito perto, lado, né? E então quando nós saímos por uma meta, por exemplo no Estoril, uma pessoa sai para a meta é enorme, mas nós estamos a olhar no fundo da meta, já estou a olhar para o fundo da meta, portanto não tenho tempo de olhar se vou a 300, se vou a 280, se vou... Exatamente. E a concentração que nós temos de ter, que é isso, passa-nos... Aliás, não nos passa pela cabeça, muitas das vezes, certamente a velocidade que até atingimos. É verdade. Porque também quando gostam daquilo e esquecem tudo, não é? Eu costumo dizer numa brincadeira, nós ali não temos cérebro, nós ali somos loucos completamente. Mas, claro, é preciso uma concentração muito grande à corrida, é preciso uma concentração, os cuidados dos nossos colegas de lado, porque ouve-se o som. Que acabam por ter a preocupação entre mais rápidos, todos, exatamente, os colegas mais rápidos temos de ter cuidado quando nós vemos as bandeiras azuis, para deixar ultrapassar, não é? Para termos o cuidado, para mantermos a nossa trajetória, para cedermos, para não cedermos a ultrapassagem. E é claro, e é assim que a corrida se faz... traz para a frente. Muito bem. Já falou do tipo de treino que faz, a alimentação, que eu também lhe ia perguntar, Carlos, mas não vamos falar de uma equipa como o Miguel Oliveira, que se envolve, mas, por exemplo, a equipa do Carlos, numa prova, quantas pessoas já por trás, aquelas pessoas que são invisíveis, quantas pessoas já constituem a sua equipa? Tenho o FT Alves, que é o Camilo, que é o meu chefe de equipa, que é o principal. Tenho o Márcio Marques, tenho o Bruno Tautau, tenho o Rui Palma, tenho quem é que tem mais? Estamos a falar de mecânicos? De ajudas ali, de ajudas, todo, exatamente. E depois temos também a nossa modelo, a Selma Rosas, também que anda connosco. Faz tudo parte, não é? Do show, do próprio espetáculo. Exatamente. Que no fundo acaba por ser uma festa, divertir, mas numa festa. Não podemos levar aquilo muito a sério, como há um bocado e muito bem disse que o Miguel Oliveira é um caso à parte completamente, que nós somos uma amostra pequenina dele, mas no fundo com sacrifício e com
com caráter muito sério. Consegue-se, não é? Porque eu sinto, e se calhar a maioria dos portugueses, que se calhar no motociclismo, porque nós nunca tivemos grandes referências, não é? Ou nenhuma, se calhar até chegar àquela altura. Me lembro. Penso que tivemos que até aqui da nossa região, o Felisberto Teixeira, que chegou a fazer uma prova. Penso, mas isso foi dos mundiais. Já uns mundiais. Sim, e nunca houve muita referência, porque sente que o Carlos, a opinião do Carlos, que nós, é difícil fazer carreira, sendo português, por exemplo. É difícil fazer carreira. Por causa do tipo de apoio. Nós estamos a falar no Felisberto. Foi um exemplo que pusemos aqui bem. Ele fez uma só e é como eu digo, é muito dinheiro para competir nos mundiais, mesmo muito. Aliás, tem que ser mesmo muito bom. Muito bom. Não. E depois não se chega lá direto. Vai-se a tal escola, que foi o caso do Miguel Oliveira, foi nas 80, foi na 125, foi por aí fora, até chegou ao topo. À rainha. É claro que não é fácil pela razão dos patrocínios, como eu digo. Porque ainda somos um país pequenino nessa matéria, não somos, mas não somos. Eu digo, a nível de apoios. A nível de apoios, porque nós temos, por exemplo, eu tive um exemplo, eu vou dar um exemplo muito pequenino, eu fui a um espanhol pedir um apoio, e o espanhol chega lá, aliás, que ele é um dono dos hotéis, aqui no Porto e aqui em Valongo, e cheguei lá e o espanhol abriu uma porta e eu nunca imaginava que ele me abrisse a porta para me prestar atenção daquilo que eu precisava. Queria. E ele então diz lá, e eu disse, olha, eu corro nas corridas, nas superbikes nacionais e não sei o quê, procuro um apoio e acho que vocês, como referência, pronto, aquilo começou... lanchamos, tudo impecável, o senhor ouviu-me de uma ponta à outra, sim, tudo é impecável, chegou ao fim de dizer começou a dizer que nesse ano foi apanhado de surpresa que não, mas para voltar na próxima época que era capaz de conseguir. Isto é, o que é que eu vou explicar? Nós quando vamos pedir, por exemplo, eu estou aqui no Val de Sousa, eu quando vou pedir a alguém um patrocínio é muito complicado. Muito complicado. É muito complicado. E é isso... mas é engraçado, mas se eu for pedir um patrocínio para o futebol, para outras coisas, mais fácil. A porta está aberta. E é isso, quem nos ouve... é essa a grande luta, e é isso mesmo. Eu vou lhe confidenciar, sou uma pessoa ligada, fui durante muitos anos ligado ao futebol, mas um dos objetivos que eu tenho mesmo com este programa é precisamente isto, é combater um bocadinho isso, que as outras modalidades tenham as mesmas oportunidades e o mesmo apoio que tem o futebol. E nós acho que nós para desenvolver muito mais e rápido, nós desenvolvíamos mais se houvesse esse apoio, mais algo para nós, porque mesmo não outras existe modalidades, além do motociclismo. Sim, acho que e aqui no Val de Sousa que nós vemos, por exemplo, que é muito jovens, é uma dos sítios do Norte com mais população jovem. É verdade. E lá está, e a escola de pilotos, e a pista, e deixámos aqui um repto a quem nos esteja a ouvir, que se junte ao Carlos com essa ideia de fazer... Era fantástico. E falar em apoios, uma prova, e não falando em valores, mas uma prova, neste caso uma época, fica muito caro. Uma época fica muito caro pela razão dos pneus, afinações de moto, porque as motos, quem é os da frente, os próprios patrocinadores dão as motas, que é o caso do Ivo Lopes, tem a BM, não tem uma, tem 2 ou 3, salvo erro. Tem motas, mas ele é um profissional só faz aquilo. Nós é um pouco mais complicado. Porquê? Porque, por exemplo, eu vou para uma corrida e só mudo uma vez os pneus. Porquê? Porque eu não posso mudar 2, 3, 4. Não se pode dar ao luxo de mudar. Exatamente. E isso, por exemplo, na corrida vai fazer com que eu não consiga andar na frente. É impossível. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que gerir o pneu. Por uma primeira corrida que é o sábado, que foi o caso há 15 dias atrás, fiz uma corrida excelente, maravilhosa mesmo, espetacular. Fez o oitavo lugar em 20... Exatamente. Quer dizer, aquilo foi... Mas tive que... Aí está, no domingo... Por se calhar se tivesse outro jogo de pneus para trocar, se calhar... Também, eu tenho certeza. No domingo de manhã fui fazer o warm-up, não precisava, aliás, é a razão de estar aqui. Teve uma lesão, não é? Tive uma lesãozita, pronto, escorregou a moto, mas pronto. Mas a próxima prova, em princípio... Sim, em princípio sim, não tem... Mas quero dizer que se houvesse mais apoios,
certamente era muito mais... chegar mais... sem dúvida, que é muito difícil nós estarmos a competir sem apoios. E como tal nós vamos com portanto, o elo contado, num bom sentido, de fazer um fim de semana ao nosso poder, aos poucos patrocínios que nós não deixa de ter. levar a bandeira da região e muitas das provas em que vai a Espanha do país, não é? Aliás, eu normalmente até ando com a nossa Câmara Municipal, também, ando com o Novo Canal. Mas levo com todo o gosto a bandeira da região, da região aqui de Paredes e tudo. A nível nacional, que é um gosto enorme. É que o Carlos está sediado em Baltar, não é? Sim, já há uns anos, mas é natural de Penafiel, não é? Sim, mas as fomos a ver, sim, eu sou de Penafiel. Mas tem neste momento, se calhar, mais ligação. Muito mais. Aliás, mas sou não mais deixa de ser aqui de Val de Sousa e da região. Óbvio, sim. Eu costumo dizer Val de Sousa porque assim atinge-me Penafiel, abrange tudo, não é? Paredes, exatamente. Mas na verdade, pronto, é um orgulho enorme levar a nossa bandeira do nosso concelho às pistas de Portugal. Muito bem. Claro. Muito bem. E esperemos que daqui a uns anos a gente consiga levar muitos mais. Com a escola de pilotos criada era com a nossa pista. Era bom que efetivamente que isso acontecesse. Carlos, que se calhar muita gente que nos vai ver tem essa curiosidade, já que falamos de Miguel Oliveira, e as coisas não estão a correr assim tão bem como se calhar ele pretendia, porque lá está. Sendo na mesma uma KTM, mas a moto é diferente e há coisas que são diferentes e que isto envolve muita coisa. Mas o Miguel Oliveira ainda nos vai dar muito mais alegrias, não vai? Não tenho dúvida nenhuma que sim. O Miguel Oliveira é um grande piloto. O Miguel Oliveira, no ano passado, estava, como todos nós vimos, aliás, ele tirou dois pódios, e o Miguel Oliveira, eu acredito que ele vai tirar muitos mais pódios. É óbvio que ele está, como é que eu vou explicar? Ele está numa adaptação à moto, que é de fábrica, ele está numa adaptação aos pneus. Ele está aliás, eu costumo dizer que ele até a adaptação dele, psicológico que ele está, sabendo ele que é o responsável maioral, é ele o responsável e a própria equipa, mesmo sendo KTM, não é? Que são, sim. Muda tudo, os engenheiros, a própria... Todos eles falam certamente a mesma linguagem, mas um pouco crítico, isto é, porque o Miguel já vinha há 2 anos, salvo erro, com a outra KTM de satélite, não é? Sim, digamos, sim, tipo uma segunda equipa, não é? Exatamente. E agora é óbvio que as exigências são diferentes, muito maiores. E é óbvio que o Miguel terá que ter o seu tempo para chegar aonde vai querer chegar e que vai chegar, não tenho dúvida. E ele é persistente, vê-se que é uma pessoa, o Carlos que o conhece, sabe que, conheço muito bem. Que é persistente e que quer... Não tenho dúvida. O Miguel primeiro ele é uma pessoa, ele é um puto muito inteligente, ele corre muito bem, aliás, ele faz muito bem as corridas de trás para a frente, todos nós vemos o arranque dele, que é fantástico. Ele teve azar estas 2 corridas, eu acho que é azar, não é azar, falta adaptação, que é adaptação. Aliás, ele está-se a queixar dos pneus, e com razão, porque há um bocado acabei por dizer, quer dizer, que é nós falhando o pneu, é morte do artista, porque um pneu mal escolhido puxa o carro. Mas não só nas motos, mesmo nos carros, no Fórmula 1 e tudo, também acaba por fazer parte. Carlos, muito bem, um conselho, que estamos quase a terminar, um conselho que para quem quer começar motociclismo, tem o sonho, como o Carlos teve, de um dia chegar e ser piloto, que conselho é que deixa? Eu conselho deixo muito fácil. Primeiro, quem nos ouve, que acompanhe-nos mais. Que passa a acompanhar mais. Passa a acompanhar mais. Um piloto da região e a nível nacional, a todos. E o que eu deixo é que, efetivamente, que haja mais abertura a nível de Câmara, a nível de outros responsáveis, para que fizéssemos algo, no caso das escolinhas, para termos outros Miguéis Oliveiras aqui na Zona Norte. Não tenho dúvida nenhuma que nós temos tudo aqui no Norte. Nós temos uma pista em Baltar que é excelentíssimo. Temos aqui também em Lousada, excelente. Nós temos tudo para que fizéssemos um projeto... A dar o passo seguinte. E eu deixo... Eu tenho a certeza, e tem passado por aqui também os vereadores de desporto das autarquias daqui, já passou o Penafiel, Paredes,
Na próxima semana, em princípio, iremos ter de Passos Ferreira e também fica aqui um alerta, para quem quiser ser o primeiro a mexer-se com uma situação dessas. Era excelente a nível para o Conselho, acho que era uma coisa fora do normal. Aliás, todos nós portugueses estamos orgulhosos no nosso Miguel, por exemplo, e acho que isso é um exemplo que nós podíamos ter muito mais daquilo que nós não somos capazes, ou para trás. Só falávamos em futebol, e com todo respeito. Já conseguimos ter o Miguel Oliveira ao nível de um Cristiano Ronaldo, de um Mourinho, que são aquelas referências que toda a gente fala de Miguel Oliveira. Estamos nos mundiais, o Miguel Oliveira está no Mundial, ponto. Agora, falta-lhe acertar tudo isso para nós termos orgulho, portugueses, e estarmos com ele e outros como ele. E ele não é da nossa região, não é? Passarmos a ter alguém da nossa região. O caso que eu também passo também a dizer, o Ivo, espero bem que nos esteja a ouvir, o Ivo Lopes, que tiro-lhe o meu chapéu, o Ivo Lopes é um grande, excelente piloto mesmo. Ele está a fazer então fica combinado, vou-lhe lançar já o repto um dia que possamos fazer com o Ivo e com o Miguel, se um dia se proporcionar, do novo um canal. Olha. Eu passo a palavra e de certeza absoluta que eles vão aceitar. Muito bem. Grandes pilotos. Carlos, olha, agradecer-lhe, dizer que foi um prazer, foi um gosto enorme tê-lo cá. Obrigado. Do novo um canal não lhe vou dizer que já sabe que tem as portas abertas e a nossa parceria, o que precisar de nós para desenvolver e para promover a sua arte, neste caso das motas, não do cabeleireiro, que isso está desenvolvido, mas está à vontade. Eu agradeço a vossa compreensão também, e eu agradeço muito o vosso canal, pela razão de eu estar aqui também, que estou feliz por estarem com vocês, para estar também a dizer aquilo que eu muito gosto do desporto, que é as motas, e pusemos aqui há um bocado e muito bem a dizer que nós temos que alertar mais, cada vez mais, para que amanhã sejamos felizes a falarmos sobre motas a nível nacional e mundial, que é o nosso. E abrir portas para que muita gente, se calhar, isto sirva de alerta para outras para a escola de pilotos, para muito mais gente seguir agora o exemplo do Miguel, mas acima de tudo o exemplo do Carlos, que obrigado, muito obrigado. Com uma idade já avançada, mas que continua a persistir. Sim, conta aqui o espírito também, que é isso, o espírito lá dentro. Normalmente nós não temos a idade lá dentro, temos o espírito jovem, a garra e tentar que isso é o mais importante, não é? A idade é um número, como se costuma dizer. Ajuda-nos a viver dia a dia também, que todos nós gostamos de desporto, não é? Uns diferentes de outros, e pronto, isso ajuda-nos certamente a viver o dia a dia para termos mais força para os nossos trabalhos também diários. E também para ultrapassar esta situação toda que nós estamos a viver. Exatamente. Carlos, muito sucesso para o futuro. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Obrigado por ter assistido. Até para a semana e não se esqueça, pratique exercício físico. Novo um canal, sempre novão, sempre seu.